Você sabe o que é uma desbiose intestinal? Um dos maiores especialistas, se não o maior especialista desse assunto aqui no Brasil, dando aula para médicos, faz essa pergunta para os seus alunos. O que é uma desbiose intestinal? 99,9% não acerta. Aliás, eu acho que talvez não tenha nenhuma definição concreta, correta, simples e curta sobre o que é uma desbiose. Quais são os bichos, as bactérias, os micro-organismos que devem ficar no intestino delgado? Quais são do intestino grosso? O que degrada? O que faz a metabolização? O que faz a nutrição? Esse é o assunto do programa Salutes de hoje, que está começando agora. O programa Salutes é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV Canal 20 ou TV Canal 28, Claro via Embaratel, Canal 3, Sky 28, Vivo Fibra, Canal 239. Todos os programas Salutes, depois exibidos, ficam disponíveis na íntegra e em trechos compactos, com os melhores momentos em dois canais do YouTube, João Carlos Baldan, além de Agulhas. As chamadas dos programas e compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nós vamos falar sobre o programa de hoje, sobre o que é desbiose intestinal, o que os médicos atuais sabem sobre esse assunto, qual a área da metabolização, da excreção, quais são os organismos que atuam tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade desse assunto, que é o Dr. Jean Marc do Rio. O Dr. Jean fez medicina na Suíça, tem várias especializações, é assim que eu achar aqui, especializações em neurologia, nutrologia, homeopatia, fitoterapia, aromaterapia com uso interno e simpaticoterapia. Dr. Jean, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Saúde, é um prazer recebê-lo novamente. Boa noite, João Carlos, tudo bem? Vamos falar sobre desbiose. Desbiose. O que é desbiose? A definição da desbiose é uma perturbação crônica do equilíbrio da composição da microflora. Nada mais. Ponto final. Né? É muito importante para poder trabalhar sobre uma desbiose, de entender o que é uma desbiose. Só isso, uma desbiose. Você é psicólogo, seu paciente tem perturbações psicoemocionais, o diagnóstico é perturbações psicoemocionais, e daí? O que é isso? Uma desbiose. O que é isso, uma desbiose? Perturbação do equilíbrio da microbiota. É só isso. Por isso que fundamental, se a gente quer trabalhar em cima do ecossistema, cuja microbiota é um dos órgãos que faz parte desse ecossistema, não é uma coisa separada, de diagnosticar uma desbiose. Se a pessoa está consultando um psicólogo que ele tem perturbação psicoemocional, isso que já tem que diagnosticar o que é. Uma depressão bipolar, o que é esquizofrenia, o que é. Vai ser diagnosticado. Uma desbiose precisa ser diagnosticada. A desbiose ela pode ser segmentada, intestino delgado, intestino grosso, seco, ilíaco. Ele pode ser segmentado? Não. Ou ele é sistêmico? Não. Vimos numa outra entrevista as abordagens sistêmica, holística. Então você tem uma abordagem holística, você procura a unidade da perturbação. A unidade. Um sistema ele é composto de elementos. E cada elemento do sistema interage um com o outro. Então, uma desbiose, perturbação da microflora. Mas ela não se perturba sozinho.
Por que uma disbiose, a pessoa tem uma disbiose grave, outra uma disbiose leve, outra não tem? A microflora, ela vai se aproveitar do que está sendo oferecido nesse ambiente, no seu ecossistema. O que vai mudar a composição de uma microflora? Muitos aspectos podem influenciar isso, não só a alimentação. O sistema neurovegetativo, o estado nervago, mas também a pessoa está mastigando e salivando, consumindo uma alimentação em situação de relaxamento, em pé, parasimpaticotonia, relaxado. E só que você é relaxado, você tem a capacidade de secretar enzimas digestivas. Se você é tensa, você pode diminuir até 70% a capacidade de secretar. Então, disbiose por quê? Insuficiência pancreática, intoxicação hepática, hipomotilidade digestiva, que já pode começar no estômago, que se chama isso de estase gástrica. A estase gástrica é muito importante ser diagnosticada. Que ela não diagnosticada e tratada errada, ela pode desenvolver a mais grave de todas as disbioses. Você tem síndrome fúngica? Como você trata isso? Por que você tem fungo e outro não tem? Tem mecanismo atrás disso. Tem o quê? Mecanismos. Sim. Tem uma dinâmica que permite que isso aconteça. É isso que a gente tem que extrair. Senão não temos alavanca para agir em cima da causa. Então, fungos. Biofilme fúngico. A resposta é antifúngico ou ela pode ser no início e grave. Vai com antifúngica. Não tem nada. Tipo, você não resolve. Fungo, por quê? Ele precisa de um mínimo de conhecimento. Fungo precisa de meio ácido. Levemente ácido. Mas está no delgado. E o delgado, o pH ideal do delgado é 6,87. pH 7. Neutralidade. Então, o que está acidificando o delgado? Pode ser uma hipercloridria ou não? Pode, né? Aqui estou, dificilmente. Aí eu já estou entrando em abordagem sistêmica, holística. Estou procurando os mecanismos que estão criando um ambiente favorável para fungo. É isso holístico. Você analisa um sistema, todos os aspectos que estão envolvidos, que são responsáveis do sintoma. Fungo. Fungo é consequência, não é causa. Causa doença, mas fungo. O que gera fungo? Todos esses mecanismos que mantêm as doenças crônicas, a gente pode agrupar sobre a seguinte definição. Não? A gente pode dar um nome a ele. São patofenotipos intermediários. Um conjunto de perturbações responsáveis pelas doenças específicas, sintomas e doenças específicas. Então, o que temos nesses patofenotipos intermediários? O que gera isso? Um ser humano, nós, estamos presos no meio de duas pressões principais. De um lado, a herança genética. Do outro lado, o meio ambiente e estilo de vida. A medicina epigenética já evidenciou que a gente tem 75% de chance de não desenvolver essa sensibilidade se a gente age sobre estilo de vida. Essa é a base da medicina epigenética. Então, estilo de vida, as poluição, estilo de vida, nervosismo, ansiedade, alimentação, disbiose. A disbiose
Quando a gente fala de desbiose, a gente fala do ecossistema digestivo. Esse ecossistema digestivo é uma interface entre o que está dentro e o que está fora. O intestino, 200 metros quadrados de mucosa. Então, é o alicerce, é o suporte de nossas principais funções vitais. Imunidade, metabolismos, neurohormonal, assimilação nutricional, etc, etc. Enquanto a gente não resolve esse alicerce, como você vai reconstruir um novo equilíbrio em medicina alopática, em medicina funcional? Você continua desnutrido, inflamado, imunodeprimido, intoxicado, pelo menos. Tem um Então, pode falar, desculpa. Quando você recupera seu alicerce, você pode ser portador de uma doença crônica XY. Então você recupera seu alicerce. A resposta terapêutica sobre o tratamento, o tratamento da doença específica do paciente é totalmente diferente. Porque você recuperou uma capacidade de reagir positivamente à terapia, resposta terapêutica. Esse quadro que o senhor está falando, né, que tem uma série de problemas, de desequilíbrios e tal, tem um passo a passo de você começar a recuperar, por exemplo, as funções da êxtase gástrica, começar a metabolizar melhor o intestino delgado, depois avaliar o intestino grosso. Tem um passo a passo? Como é que é isso? Claro, tem um passo a passo. É uma abordagem, ele é sistêmica, de um sistema complexo, mas ele é muito bem estruturado. A gente não se perde. Isso é muito interessante, é bastante interessante. Quando você entende como recuperar uma microbiota, você vai ter muita vantagem em todas as doenças. A lesional serve para alopatia, medicina funcional, acupuntura, homeopatia, tudo se quiser. Porque você está... Eu queria usar uma metáfora, mas para entender a metáfora, eu vou fazer uma pergunta rápida. O que é o órgão o mais importante de um carro? De um carro? Também é uma pergunta muito difícil de responder. É a ignição, o motor, o piloto, o que é? O sistema central é o pneumático que controla tudo, o que é? Câmbio, gasolina, câmbio, o que é? O órgão mais importante, o sistema elétrico mais importante de um carro. Sem ele, nada mesmo acontece. E qual que é? É a roda. Sem piloto e sem motor, você consegue fazer avançar seu negócio. É a roda. Sem roda não vai, né? O sistema é a roda. Você tem que encher o pneu. Aí muda tudo. Então tem um passo a passo para você tem um passo a passo. Estudar e começar a recuperar. O primeiro passo é diagnosticar a dinâmica, o que está gerando essa desbiose. E tem desbiose e desbiose. Todo mundo hoje talvez conheça o SIBO. SIBO é crescimento anormal de bactérias no intestino delgado. Por quê? Má absorção. Má absorção por quê? Porque se tem uma indigestão e má absorção crônica. Olha a pergunta, acho que ela te leva. Então você sabe como uma desbiose gera hipercrescimento bacteriano. Esse hipercrescimento bacteriano, ele gera fermentações anormais. Ele faz o bolo alimentar fermentar demasiadamente. Porque fermentações anormais vai gerar gás. E 70% do volume desses gases está sendo eliminado pelo pulmão. Bafômetro interessante. Por isso o brain test. Eu desenvolvi aqui no Brasil um brain test com 3 gases mais um composto orgânico volátil. Porque para mim não é suficiente de saber se você tem o hidrogênio, que é o SIBO, ou o metano, tem os dois, o que eu faço? Você tem que ter a dinâmica. E o problema ele pode começar no estômago. Se você tem mais estase gástrica, o bolo alimentar permanece mais que 3 horas no estômago. E o seu bolo estomacal vai começar a fermentar. Essa fermentação é uma fermentação anormal, excessiva,
que vai produzir um tipo de vinagre, o acetato de metilo, metilacetato. Esse metilacetato tem muitas, não é, essa entrevista não é fake news, documentado. Eu não estou usando nada de ideia, é documentado. Tem estudos que mostram, que comprovam o controle do acetato do metilo, vai te comprovar se o paciente tem uma estase gástrica ou não. Ele mede a capacidade de esvaziamento gástrico. Se o acetato do metilo ele tem problema, sério problema, ele vai gerar uma hiperacidez estomacal. O paciente pode receber um omeprazol para isso. Pode ser confundido. O omeprazol, o que for, ele vai dar um conforto. Mas se está melhorando a causa? Mas de jeito nenhum. Acetato do metilo é um ácido. Mas o ácido clorídrico também é um ácido. Muito forte. Mais forte que o acetato do metilo. Porém, no momento do esvaziamento gástrico, temos substâncias adequadas para tamponar, para neutralizar esse ácido sem nenhum problema. Acetato de metilo não tem essa substância. Aí nós vamos acidificar o delgado. E o biofilme fúngico no delgado, ele é feito das cetinobactérias Candida. Cândida. Por que Candida? Porque já tem. Só que em forma saprófita. O Candida controlado é extremamente interessante para terminar a eliminação de detritos, a transformação final de alguns detritos, igual na floresta. É como se fosse um detergente, né? Igualzinho. Ele vai terminar a degradação de certos detritos no final do processo de degradação. Então, ele é útil. Escherichia coli é útil, controlado. Então, essa noção de patógeno, a gente não pode chegar, que na análise microbiota tem uma abordagem bipolar. Esse é bom, esse não é. Não, esse pode não ser bom. Mas controlado, entre o branco e preto, tem uma infinita quantidade de nuances de cinza. Não é? Se você só raciocina em preto ou branco, você é bipolar. Ou utilizando outras palavras, você é binar. Essa é uma palavra mais... Você é binar. Né? Eu pedi licença para o doutor Jean, pelo Neto, colocar o anúncio da nossa clínica, por favor. Sou João Carlos Baldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia ortobiomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Então, como é que o senhor explica isso? Os 4 gases, eu consigo fazer um diagnóstico como? A gente precisa diagnosticar o que está acontecendo do estômago até a parte distal do colo. E, para isso, a gente precisa de vários biomarcadores gasosos, que são gases produzidos por uma disfunção digestiva, por excesso de bactérias, por fermentações anormais. Então, quando a gente tem acetato do metilo, o único lugar para produzir acetato do metilo é o estômago. Então, por que seu estômago está produzindo acetato do metilo? Porque ele está produzindo uma estase gástrica. Mas por que estase gástrica? Tem que ser curioso, hein? É uma investigação. Em medicina funcional, você está fazendo uma investigação. Esse precisa do porquê, do como. Eu vou te dar o como. Porque tem várias possibilidades, né? Por quê? Aonde? Quando? Eu vou te dar o como. Se você não tem o como, você não tem o como tratar, você não entende o mecanismo. E que nós vimos a abordagem holística, é isso, preciso disso. Senão você vai continuar tratando, caçando sintomas. Então, você está caçando sintomas, você está só agindo em cima de consequências. A superfície apenas, né? Da superfície. Né? Então, acetato de metilo, estômago. Delgado é bem conhecido, se fala muito. SIBO,
SIBO é uma fermentação normal do delgado e do seco. Né? Dessa parte se produz hidrogênio. E o colo ele vai produzir metano, sulfeto de hidrogênio. Na verdade, eles produzem bem mais do que isso. Mas eles são os biomarcadores mais relevantes das perturbações do funcionamento do ecossistema digestivo. São os mesmos gases que a gente encontra na biodigestão da matéria orgânica. Quando eu me aproximei dos engenheiros de Indaiatuba, que estão importando e distribuindo aqui no Brasil o Brestest, eu falei para eles, eu quero configuração médica de seu aparelho. Eu escolhi seu aparelho porque é o único no Brasil que tem vários gases, e um deles é um composto orgânico volátil. É difícil esse instrumento, é muito difícil de encontrar. E quando ele me perguntou, mas você sabe fazer isso? Eu falei, vamos ver se seu aparelho consegue, eu preciso de tal marcadores, nessa sequência. Aí o engenheiro, ele tem muita prática, né? Ele falou, mas a mesma sequência de gás que a gente encontra quando a gente fura um posto de petróleo. Eu falei, juro? Eu não sabia. A mesma sequência, o mesmo gás, a mesma sequência. Eu falei, aqui tem uma transformação da matéria orgânica. A natureza, ela usa os mesmos princípios, o mesmo princípio. Né? Igual do petróleo? Em plataforma de petróleo, em plataforma de petróleo, a indústria de mineração, até a indústria normal, se usa muitos analisadores de gases para salvar a vida, para proteger vida. Proteger vida, né? Porque a emanação de gases letais. Né? Então, eles têm muita experiência de coleta de gases, os aparelhos extremamente confiáveis, muito precisos, uma tal precisão que nem precisaria. Para mim, você tem um SIBO, você tem 38 ppm ou 42, isso é a mesma coisa, o mesmo tratamento. Não. Mas evidenciou uma certa quantidade, uma importância de fermentações anormais H2 delgado seco. E colo, metano. Metano, por que metano? Por que uma disbiose metano? O delgado não está absorvendo bem. E tem tantos nutrientes que não estão sendo absorvidos que você vai nutrir as bactérias do delgado e principalmente do seco, mas pode sobrar muito. Aí você vai começar a nutrir as bactérias do colo, as metanógenas, bactérias anaeróbicas, muito mais patológicas, uma quantidade enorme de bactérias. Então você tem um SIBO bem patente, tem 60, 80 ppm de H2, lá no colo você pode subir a 10, 15, 20. Lá em Cuiabá, e um ano passado, foi lá tem paciente que estava produzindo 30 mil ppm de metano. 30 mil? Que é muito bactéria. Mas é grave má absorção. Né? E a gente precisa, e o H2S é um marcador de gravidade dessa disbiose. Ele é bem específico de uma hipoimunidade, uma deficiência imune, com uma sarcopenia. Já a 1,2, 1,5 ppm, é um gás muito tóxico, sulfeto de hidrogênio é muito tóxico. Você já tem sintomas bem chamativo. Aliás, eu já medi microbiota de autista, eu cheguei a 15 ppm. Eu nunca tinha visto isso em ser humano. E o sulfeto de hidrogênio atrapalha sinapse do sistema nervoso. Por isso a agitação. Eu estou falando uma coisa totalmente nova. Tem aqui em São Paulo, não posso falar onde como, mas tem cientistas que são muito interessados em aprofundar e estudar isso, porque é muito importante. É muito importante. Então você começar a diagnosticar, não é difícil tratar. Se souber a causa, né, fica mais fácil. Desenvolvendo ferramentas de tratamento fantásticas. Mas a gente precisa de entender o que está acontecendo, os acontecimentos, a dinâmica dos acontecimentos, a cadeia patológica, uma corrente patológica, uma cadeia, uma coisa que desenvolve em cadeia.
que gera um ambiente, uma dinâmica que é patológica, que vai produzir sintomas. Então a gente tem isso em mente, muda a maneira de funcionar. Com certeza. Muitos médicos estão procurando hoje estudar desbiose, a grande maioria dos seus alunos são médicos. Sim, sim. Hoje em dia, ainda é assim. Meu paciente tem desbiose ou não? Pela sintomatologia deve ter. Ele tem. Vou ter certeza que ele tem. Então já passa probiótica. Essa, gente, não é crítica, é fato. Eu chamo isso de empirismo. É empirismo. Você vai colocar produtos que não são fisiológicos em cima de um fenômeno que você desconhece e não diagnosticou. Em medicina, diagnosticar e medir. Erro de diagnóstico, falta de diagnóstico em medicina pode ser grave, é sério. Não é porque a gente está praticando uma medicina funcional que estamos dispensados dessa rigor científica. Não somos. Especialmente em medicina funcional é mais delicado. É fácil de eliminar um sintoma. Você vai em farmácia e tem 13, 14, 15 mil medicamentos para fazer isso. Mas para corrigir um distúrbio funcional, o que mais faz a diferença não é o remédio, não é a ferramenta, é a compreensão do fenômeno que sustenta tudo isso. Com certeza. Quero agradecer muito a presença do Dr. Jean Marques do Rio, que é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista em microbiota intestinal. E falamos aqui nesse programa de hoje sobre a questão dos gases expirados, quais são esses gases, quais são as disfunções da desbiose. Obviamente que não encerrou o assunto, porque tem muita coisa para falar, né, doutor? Sim, teria muito. Eu posso passar aqui até 5 da manhã. Até 5 da manhã. Mas em outra oportunidade nós daremos continuidade a esse assunto. Agradeço você pela audiência. Lembrando que o programa Saúde é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil. Nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro Via Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas Saúde, depois de exibidos, ficam disponíveis tanto na íntegra quanto em trechos compactos com os melhores momentos em 2 canais do YouTube, João Carlos Boldan e Além de Agulhas. As chamadas dos programas e dos compactos são publicadas no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Muito obrigado, Dr. Jean. Obrigado pela sua audiência e até a próxima sexta-feira.